Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Senhor, nós queremos te glorificar nessa manhã de hoje. Nós te exaltamos por estarmos reunidos aqui nessa casa de oração. Nós te exaltamos porque a tua presença é real. E nós pedimos nesse momento, continue falando aos nossos corações. Continue ministrando as nossas vidas. Precisamos te ouvir a cada momento, Pai. Precisamos da tua presença. Precisamos da tua força, da tua ajuda. Ministra os nossos corações. Usa-me, Senhor, conforme a tua infinita misericórdia e graça. E trata conosco de uma maneira particular, para a glória do teu próprio nome. Nós oramos assim no nome de Jesus, e que você diga amém. Amém? Pode sentar-se, por favor. Bendito seja Deus. Eu sempre gosto de perguntar ao Senhor qual é o texto, a necessidade que a igreja e que as pessoas que vão estar no culto precisam receber da parte dele. E eu estive orando ao Senhor e o Senhor colocou esse texto no meu coração, e eu tenho certeza que o nosso Deus nessa noite, nessa manhã, vai tratar conosco de uma maneira muito especial. Por quê? Porque nos versículos que nós lemos aqui, os 3 primeiros versículos falam sobre algo que ninguém aqui enfrenta, só eu. Ninguém aqui passa, que são as lutas, as batalhas, as provas, as dificuldades, os desafios. Então, isso é algo inerente ao ser humano. Qual é o ser humano que não enfrenta problemas, que não enfrenta lutas? E é interessante que nesse capítulo 17, nós vemos Deus convocando ali o povo para uma batalha através de um inimigo externo. Mas se você observar os capítulos anteriores, especificamente no capítulo 16 e até alguns versículos antes do capítulo 17, você vai ver que o povo, eles estavam enfrentando conflitos dentro deles mesmos. Os conflitos não eram tão externos, eram mais internos. Eram projeções de pensamentos, um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outro, e era reclamação de um lado, murmuração de outro. E Moisés ficava ali aflito com toda aquela situação, porque além das dificuldades que eles estavam enfrentando, por sair do Egito e agora caminhando para Canaã, e nesse inteirinho aí, uma série de dificuldades eles tiveram que enfrentar, e agora eles começam a enfrentar problemas internos, problemas dentro do próprio grupo, problemas dentro ali daquele povo que foi separado por Deus para chegar a um lugar que Deus havia planejado para eles. E ali, eles
se deparam agora diante dessa situação onde Amaleque, os amalequitas, começam a se levantar contra o povo de Deus. Quem era esse povo? Esses amalequitas, eles eram nômades que viviam no deserto e eles eram um grupo de pessoas que roubavam, saqueavam. A forma deles subsistirem era saqueando os outros povos, era saqueando outros grupos. E agora Deus permite que aquele povo ali, que é usurpador, ladrão, se levante contra o povo dele para trazer uma unificação de propósito, para trazer uma unificação dentro do povo. Nada melhor do que Deus usar situações externas para unificar quem está dentro de um contexto. Por isso que muitas vezes você não entende as situações que você vive dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus muitas vezes vai permitir que situações externas da sua família venham chegar à tua casa para unificar mais a tua família, para unificar mais os propósitos, para unificar mais o esposo com a esposa, pais com os filhos e por aí vai. Então Deus muitas vezes vai permitir isso. E agora, Deus permite que esse grupo aí de amalequitas entre no contexto para fazer com que aquele povo que estava cada um pensando de uma forma, cada um querendo ir para um lado, seja unificado diante de um só propósito. Porque ninguém consegue chegar onde tem que chegar se tiverem vários pensamentos envolvidos nisso. Uma igreja não consegue avançar se essa igreja não consegue estar debaixo de uma linha traçada, direcionada por Deus e trazida até o líder. E aí, nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, algumas coisas muito importantes que eu quero pontuar com vocês nessa manhã. Eu quero pontuar algumas coisas dentro desses versículos. A primeira coisa é que está aqui no versículo 8, quando diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. A peleja não foi, a luta não foi contra uma pessoa apenas. A luta foi contra um grupo. Foi contra o grupo, foi contra um povo, o povo de Deus. A luta se travou contra o povo de Deus. E nesses 38 anos de existência de Igreja de Nova Vida de São Gonçalo, quantas e quantas batalhas foram travadas? Quantas e quantas lutas foram vividas? No tempo de vida que você tem, hoje eu tenho 51 anos, dos quais 10 eu passei aqui nessa igreja, que tanto amo. No tempo de vida que você tem, quantas batalhas você já enfrentou? Quantas lutas você já viveu? Talvez você esteja nessa manhã aqui e a sua cabeça não esteja tão focada nesse culto que você está pensando num problema que você deixou lá fora, numa situação difícil que você está vivendo lá. Todos nós vivemos batalhas, todos nós. E muitas dessas batalhas são vividas em grupos, na família, no trabalho, na sociedade onde vivemos e também dentro da igreja. Isso não é exclusividade de Igreja de Nova Vida, não é exclusividade da minha igreja, não é exclusividade de outras denominações. Todos nós passamos por batalhas. E aí nós vemos Amaleque se levantando contra Israel. E o versículo 9 nos diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Nossas guerras, irmãos, nossas batalhas, e nós vimos que todos nós vivemos, seja de forma pessoal, seja de forma coletiva, nossas batalhas são travadas diariamente ou de período em período, de tempo em tempo, enfim, mas nós vivemos constantemente em batalhas. E é interessante que muitas vezes a forma como Deus vai nos dar a conquista, vai nos dar
a estratégia para superar, para vencer, não é aquela mais comum, não é aquela que nós imaginamos, porque muitas vezes as estratégias de Deus serão completamente diferentes das estratégias humanas. Nós vemos isso no exemplo lá das muralhas de Jericó, que humanamente falando era uma estratégia louca que Deus deu ali para aquele grupo rodear a cidade durante 6 dias, e aí nos 7º dia eles dariam 7 voltas, e todos gritariam pelo Senhor e por Josué, e as muralhas iriam ruir. Olha que estratégia é essa? Humanamente falando é loucura. Mas Deus, Ele sempre terá um modelo para nos ajudar a vencer, e Ele tem vitória para a sua vida. Ele quer que você vença de forma pessoal, Ele quer que você vença como líder da tua família, Ele quer que você vença no seu ambiente de trabalho, Ele quer que você vença na sua vida espiritual. Deus nos chamou para vencer, e para vencer nós vamos estar em luta. Talvez você esteja vivendo isso. E aí Deus permite ali que aquele grupo se levante contra o povo dele, levanta Moisés, e Moisés chama mais 2 com ele, e um grupo vai para a batalha, junto com Josué, e Moisés vai e sobe ao cume, sobe ao lugar alto. Aleluia. E é isso, nós vemos que no grupo que está travando batalha, Deus vai direcionar as estratégias corretas para que nós cheguemos ao resultado desejado. E a gente precisa entender isso, que para cada um Deus vai ter um propósito, para cada um Deus vai ter um chamado específico para estar lutando e vencendo. E nós vemos aqui Deus encaminhando Josué para o campo de batalha, e Deus direcionando Moisés para fazer isso. E caminhando Josué para o campo de batalha, Moisés junta Ur e Arão e vai para o cume junto com a vara, que era o sinônimo ali de autoridade. E ali Moisés vai para aquele local. Então nós precisamos estar atentos ao direcionamento de Deus para as nossas vidas. Será que você tem procurado ouvir o que Deus tem ministrado à sua vida para você superar e vencer? Será que os nossos corações estão completamente inclinados a ouvir o direcionamento da parte de Deus, a ouvir o que Deus está nos impulsionando a fazer dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, enfim, no lugar onde nós estamos travando batalha? Então é importantíssimo que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque se não estivermos atentos para ouvir o que o Espírito está falando conosco, é muito provável que entremos numa batalha e tenhamos dificuldade. Josué sobe ao cume, junto com Ur e com Arão. Moisés sobe ao cume junto com Ur e com Arão. Josué vai para o campo de batalha. E aí nós chegamos aqui no versículo 10, que diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera. E nós queremos pontuar algo sobre isso. Josué estava debaixo de uma liderança, estava debaixo de uma mão o conduzindo, que era Moisés. E a Bíblia diz aqui: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Deus colocou um líder, Moisés. Nos versículos anteriores nós vemos um povo ali se rebelando contra Moisés. E agora nós vemos Deus querendo mudar isso. Nós vemos Deus querendo trazer ali, colocar, como diz o ditado, né? Colocar o trem no trilho. Colocar as coisas no conforme. E Deus pega, vira para Moisés e dá direcionamento para Josué. A pergunta é:
E aí nós queremos entrar dentro de um contexto de igreja. Deus tem levantado o pastor Renato como líder desta igreja. A pergunta é: os que estão diretamente ligados ao pastor Renato têm ouvido o direcionamento de Deus através da vida do homem de Deus, ou têm procurado fazer aquilo que está dentro do seu próprio coração? A pergunta é: queremos vencer, mas queremos vencer apenas ouvindo a voz do nosso coração, e o coração é enganoso? Ou nós estamos ouvindo o direcionamento da parte de Deus através daquele que Deus tem colocado como líder espiritual nesse lugar? Não há vitória se não há obediência. Não há vitória se não há uma resposta nossa ao direcionamento de Deus para as nossas vidas. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Josué poderia até ter algum pensamento com relação a como combater os amalequitas, mas ele fez como Moisés lhe disse. Josué poderia até ter uma visão de guerra, poderia até ter uma visão de batalha. Eu posso avançar por aqui, eu posso ir por ali, eu posso levar o grupo tal, mas Josué fez como Moisés lhe dissera. Então preste atenção numa coisa nessa manhã, povo de Deus, preste atenção numa coisa nessa manhã, líderes desta igreja, que trabalham junto com o pastor Renato. Tudo quanto Deus falar através do servo do Senhor, para que haja vitória, tem que ser feito. Amém ou não? Esse é o contexto bíblico. Esse é o direcionamento bíblico. Só não faça se não for bíblico o que ele vai estar coordenando. Mas ele nunca vai fazer isso, porque eu conheço a vida dele. Mas aquilo que está sendo trazido, sendo traçado como meta, para que a igreja de Nova Vida avance, para que a igreja de Nova Vida prossiga, para que a igreja de Nova Vida continue conquistando, continue superando e vencendo os desafios que toda a igreja enfrenta. É importante, é imprescindível para que se ouça a voz de Deus através do líder que Deus colocou nesse lugar. É assim que funciona. Josué ouviu a voz do seu líder Moisés. O grande problema que nós temos visto hoje, em muitas igrejas, o grande problema que nós temos visto hoje, da imensa quantidade de denominações que surgem todos os dias, e que também fecham todos os dias, é porque Deus coloca alguém para ser porta-voz dele, mas a pessoa diz assim: não é dessa maneira, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu imagino, é do jeito que eu acho melhor. E aí a gente vê os rachas, aí a gente vê os grupos que saem, que se formam, porque alguém não concordou, porque alguém que achou que não era bem assim, e aí começa uma igrejinha ali, e aí já começa debaixo de racho, já começa debaixo de maldição, já começa debaixo de desunião, e é impossível dar certo. E a gente vê essa quantidade toda de igreja todo dia se abrindo, todo dia se fechando, porque as pessoas normalmente não querem ouvir o que Deus está trazendo de direcionamento para o povo, através do líder que ele plantou ali. E quem Deus havia plantado ali era Moisés. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do monte. Moisés traçou ali estratégia, encaminhou Josué para a batalha e foi para um lugar à parte. E qual foi a atitude diante
de Moisés junto com Ur e Arão ali no cume do monte, no cume do outeiro. O versículo 11 nos diz: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, o que diz aí na sua Bíblia? Vamos lá? A tua tradução é muito diferente da minha. O que diz aí? E acontecia que, versículo 11, que quando Moisés levantava as suas mãos, a sua mão, Israel prevalecia. E quando abaixava, Amaleque prevalecia. Moisés levantava, Israel prevalecia. Moisés abaixava a mão, quem prevalecia? Amaleque. E o que isso mostra para mim e para você? No levantar das mãos, há conquistas. No levantar das mãos, Deus se move. No levantar das mãos, nós vemos o adversário cair. No levantar das mãos, o milagre acontece, a vitória chega, o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Por isso que muitas vezes nesse lugar, você vai ser convidado, estimulado a levantar as suas mãos, e adorar ao Rei dos Reis. E eu quero convidar você a fazer isso agora. Erga suas mãos aí e adore a esse Deus, o Deus que te trouxe a esse lugar, o Deus que te chamou do império das trevas, o Deus que te comprou, aleluia, o Deus que falou para você assim: olha, vai ter lutas, vai ter batalhas, vai ter dificuldades, terão problemas, mas eu estou contigo. É nada basura. Glórias a Deus. Pode abaixar suas mãos. A Bíblia diz aqui que no levantar das mãos, Israel prevalecia. Pastor, que negócio é esse de levantar as mãos? Levantar as mãos significa dependência de Deus. Josué estava lá na batalha, mas Moisés estava lá com as mãos erguidas. Aleluia. Josué estava lá com a mão na ferramenta, mas Moisés estava lá: Senhor, eu dependo de ti. Josué está lá lutando, Josué está lá guerreando, mas eu estou aqui, Senhor, dependendo de ti, porque o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Glórias a Deus. O sucesso dessa igreja não está nos ombros do pastor Renato. O sucesso dessa igreja não está nos ombros de um departamento. Não está nas mãos de um líder. O sucesso desta igreja está na dependência de Deus. Enquanto estiver dependendo de Deus, tem vitória. Enquanto estiver dependendo de Deus, tem conquista. Enquanto estiver dependendo de Deus, Amaleque cai. Por que muitas vezes fracassamos? Porque as nossas mãos não estão erguidas. Não literalmente, no sentido de mãos erguidas, mas no sentido de dependência de Deus. Talvez você dependa de alguém. Talvez você diga assim: eu preciso de fulano, eu preciso do meu recurso lá do INSS, eu preciso disso e daquilo outro. Ei, você precisa depender de Deus. É de Deus. Porque quando dependemos de Deus, o recurso chega. Quando dependemos de Deus, a resposta chega. Quando dependemos de Deus, o milagre chega. Meu irmão, você e eu precisamos depender de Deus. Aleluia. Tem mãos erguidas aqui nessa manhã. Tem mãos erguidas aqui que precisam depender de Deus. Aleluia. Mãos erguidas significa rendição. Moisés levou 80
80 anos da sua vida aprendendo uma série de coisas. Desses 80, 40 foi no Egito aprendendo tudo do bom e de melhor. Tudo do bom e do melhor. Toda a ciência, tudo que ele podia aprender, mas aquilo não era suficiente. Depois ele foi 40 anos no deserto, cuidando ali das ovelhas do seu sogro, e aprendendo a lidar com um bicho que era complicado, porque Deus estava trabalhando ali no caráter de Moisés, na vida de Moisés, para Moisés se tornar o líder que se tornaria. E agora Moisés está lá no monte, não pensando em tudo que ele aprendeu no Egito, mas rendido aos pés do Senhor. Nós cantamos aqui nessa manhã, aleluia. Vamos lá. Eis-me aqui. Aleluia. Eu sou teu e tu és. Aleluia, cadê os que são de Deus? Cadê? Está aqui nessa manhã? Cadê? Aleluia, você se rende a Ele, você depende dEle. E se você é esse tipo de pessoa que se rende, que depende, que está rendido ao Senhor, ei, eu te digo uma coisa, Amaleque pode se levantar, mas ele vai cair. Ele vai cair. Porque na vida daquele que depende de Deus, na vida daquele que se rende ao Senhor, aleluia, é impossível fracassar. É impossível. E ele estava lá, mãos erguidas, e a batalha comendo solta lá do outro lado. Só que tinha hora que os braços cansavam. Os braços cansavam. E aí os braços de Moisés abaixavam. E quando se abaixavam, Amaleque prevalecia. E aí a gente começa a entender o porquê que às vezes nós temos os nossos altos e baixos das nossas batalhas. Porque quando o tempo de batalha é longo, traz cansaço. Ou isso só acontece comigo? Claro que não. Tem gente que está batalhando a respeito de uma coisa há muito tempo, não é verdade? Quanto tempo você está orando aí para a conversão de alguém? Quanto tempo você está orando aí pedindo, Senhor, envia aí, Senhor, meu companheiro, minha companheira. Eu orei 7 anos. Doeu. Esse tempo de espera foi horrível demais. Tinha hora que o bracinho cansava. Os braços de Moisés tinha hora que se abaixavam por conta do tempo de mãos erguidas. Isso é natural. Tem hora que o cansaço bate. Tem hora que o desânimo bate. Tem hora que vem aquela sensação. Quando é que vai acontecer? Quando é que isso tudo vai acabar? Uma coisa é você lutar alguns minutos, outra coisa é um tempo enorme. E a Bíblia diz que foi o dia todo ali de batalha. Então vinha a força, Moisés levantava a mão. O povo vencia, o povo de Deus. Mas o cansaço vinha. E as mãozinhas iam se abaixando. Até nos nossos cultos mesmo, quando a gente está adorando, né? O ministro às vezes fala, levanta a tua mão. A gente começa a estar empolgado e tal. Mas daqui a pouco a mãozinha vai, aí vira a mãozinha de... de canguru, né? Não é que você não queira adorar, é porque o braço cansa. E assim também, às vezes, são nas nossas batalhas. Tem hora que cansa. Tem hora que vem um abatimento. Tem hora que vem um desânimo. Tem hora que vem aquela fadiga espiritual. E você fala assim, vou dar um tempo.
tempo, não vou nem chamar mais, não vou nem convidar mais para vir na igreja, não vou nem falar mais nada de Jesus para essa pessoa. Cansei. Não é assim? E aí? O que fazer numa situação dessa? O que fazer numa situação dessa? Eu creio piamente que a orientação de levar Arão e Hur ao cume com Moisés veio da parte de Deus. A Bíblia não fala aqui claramente, mas eu creio nisso. Porque Deus sabia que as mãos de Moisés iriam ficar cansadas. E quando as mãos levantavam, Israel prevalecia. Deus queria que as mãos de Moisés estivessem erguidas, mas ele estava cansado, as mãos abaixavam. E aí? Vamos perder? Não. Tem Hur e Arão do lado de Moisés. Todo Moisés precisa ter um Hur e um Arão ao seu lado. Todo líder precisa de gente ao seu lado para manter as suas mãos de pé. Eu preciso, pastor Renato precisa. Você precisa, como chefe da tua casa, você precisa ter gente que esteja do teu lado para falar para você assim: ei, vamos insistir mais um pouco. Vamos orar mais um pouco, vamos buscar mais um pouco. Olha, eu vou orar junto com você. Eu vou jejuar junto com você. Eu vou entrar nessa batalha contigo, você não está sozinho. Todo Moisés precisa de alguém do seu lado, para quando a tua mão esmorecer, levantar a tua mão e falar para você assim: olha, você não está sozinho não. Você pode segurar a mão dessa pessoa que está do teu lado e falar assim: olha, você não está sozinho ou sozinha. Aleluia. Pastor, nós temos o Espírito Santo. Sim, temos. Mas o Espírito Santo quer me usar e te usar para levantar a mão de alguém que já está cansado. Quantas pessoas param porque não entendem isso? Que ninguém vence grandes batalhas sozinhos. Tem coisas que você vai superar sim, sozinho, tranquilo. Tem coisas que você vai superar com a ajuda de alguém, e por isso você precisa ter gente do teu lado, para levantar as tuas mãos quando você está cansado, quando você está cansada. Porque o cansaço chega na casa de Chico e de Francisco também. Na casa daquele que está lutando lá no campo de batalha, e na casa daquele que também está à frente de um rebanho. Então o cansaço chega, por isso que muitas vezes você tem que chegar perto do teu líder e falar: olha, pastorzão, você não está sozinho não, viu? Pode contar comigo. A hora que precisar de alguma coisa, pode me ligar. A hora que precisar de uma ajuda, pode contar comigo, eu estou aqui presente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que quem está ali é um super-herói, e não é. É de carne e osso, sente, tem emoções, sente tristeza, passa crises de ansiedade. Agora eu estou falando para mim. E uma série de outras coisas que muitos nós vivemos. E às vezes a gente não se aproxima, achando que aquela pessoa não precisa. Mas Deus colocou ali Hur e Arão do lado de Moisés, para quando Moisés estivesse cansado, aqueles dois estariam ali para ampará-lo. Tenha gente que você ama e que você sabe que te ama, para estar do teu lado, para levantar você quando você estiver quase caindo. Para levantar a tua mão quando você estiver cansado, para falar para você assim: olha, vamos continuar porque vai dar certo, vamos continuar porque Deus está no negócio, vamos continuar porque Deus renova as nossas forças. Ali estava de um lado Arão e do outro Hur. Moisés cansava, mas os dois chegavam um de cada lado e levantava as mãos daquele líder. Aprenda a levantar gente que está caído.
O grande problema de muitos de nós é que quando a gente vê alguém caído, a gente passa batido. Aí Jesus usa aquela parábola lá do bom samaritano para chamar a atenção da gente. Chamar a atenção da gente. Jesus estava dando uma espetada ali naqueles religiosos da época, que viram um homem caído, precisando de ajuda, e passaram batido. Talvez tenha pessoa do teu lado que está morrendo e você está passando batido. Talvez tenha gente na tua casa que está morrendo e você está passando batido. Em o nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar como Ur, deixa Deus te usar como Arão, e levante alguém que está precisando ser levantado. Porque é de mãos erguidas que a gente vence, mas é também com gente que está do nosso lado, que vai nos ajudar quando a gente está cansado, que vai nos ajudar quando a gente está abatido. Aleluia. Então, ali, Deus usou a vida de Ur e Arão para levantar as mãos daquele homem que precisava estar de pé, que precisava estar com as suas mãos erguidas. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda dentro desse versículo 12, nos diz o texto aqui: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. A gente sabe que a pedra, muitas vezes, dentro do contexto bíblico, aponta para o Senhor Jesus. Moisés estava cansado, as suas mãos estavam pesadas, e agora as pernas dele também estavam cansadas. Porque tem hora que a batalha é tão ferrenha que a gente fala assim: caramba, não estou conseguindo mais caminhar. Talvez você, para chegar aqui hoje, tenha sido um desafio. Talvez você, para sair hoje da sua cama, você pensou assim: eu fico um pouco mais, durmo um pouco mais, ou eu vou. E você veio quase que se arrastando, porque as lutas que você está vivendo estão tão ferrenha, que está fazendo suas pernas cansarem. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. O cansaço chegou também nas pernas de Moisés. E o que aqueles dois homens de Deus fizeram ali? Colocaram uma pedra para Moisés sentar. Aleluia. Olha, se a pedra simboliza Jesus, Moisés estava sentado na pedra. No sentido figurado, sim. Descansando no Senhor, sendo amparado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Nos nossos cansaços, na nossa fadiga, Jesus quer renovar as tuas forças. Jesus quer renovar as forças da tua caminhada, quer fazer você descansar nos braços dele, descansar no colo dele. Que melhor descanso para um filho do que no colo do pai e da mãe? Eu lembro até hoje, irmãos, estou com 51. Eu lembro até hoje das vezes que meu pai me carregou no colo, das vezes que minha mãe me carregou no colo. E agora nós vemos aqui Moisés com as pernas também cansadas e a pedra colocada ali para ele sentar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você pode falar isso para alguém nessa manhã? Fala aí para alguém: descansa no Senhor. Aleluia. Ele te comprou, Ele te chamou, e Ele diz: olha, você é meu, você é minha. Na tua batalha vai ter cansaço, vai ter luta, vai ter fadiga, vai, mas você pode descansar em mim. Descansa em mim, repousa na força do meu braço. Bendito seja o nosso Deus. A pedra foi colocada sob Moisés para ele sentar. E agora os braços ainda estavam cansados, mas de um lado tinha Ur, do outro lado tinha Arão, que fizeram com que as mãos dele permanecessem erguidas. Mãos erguidas. Por fim, para nós encerrarmos, depois de todo esse processo, e a Bíblia diz que esse processo durou até o sol se pôr, um dia inteiro de batalha travada,
Um dia inteiro de luta, um dia inteiro de guerra, lá com Josué, e os outros tipos de guerra que Moisés estava travando, com o seu físico, com suas emoções, com a sua força, com o seu ânimo. E agora a Bíblia diz, no versículo 13, e assim Josué desfez o quê? A Amaleque e a seu povo a fio de espada. A batalha acabou. A guerra acabou. Josué estava no campo de batalha. Moisés no cume, com Arão e com Ur. E agora a batalha se encerra. Os amalequitas são derrotados. De quem foi a vitória? Do Senhor. Mas de quem foi a vitória? Vamos lá, gente. Israel. Povo de Deus. A vitória foi do povo de Deus. Porque estavam todos num só propósito. Todos diante de uma só direção. Todos unidos em prol de um objetivo. Todos voltados para vencer. E venceram. A vitória não foi de Josué. A vitória não foi de Moisés. A vitória não foi de Ur ou de Arão. A vitória foi do povo de Deus. E aí, o nome do Senhor foi glorificado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem vitória para a tua vida. E essas são as estratégias para nós vencermos. Se a gente fizer isso, se essa igreja continuar fazendo isso, 38 vão virar 39, 40, 50, até Jesus voltar. Com lutas, com batalhas, mas com muitas vitórias, todos juntos, guerreando e sendo vencedores, e todos cantando o hino da vitória, glorificando o nome do Senhor. É isso que Deus tem para esse lugar, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a tua vida. Não existe outra fórmula, não existe. Bendito seja o nome do Senhor.